Olá pessoal, meus amigos, tudo bem? Bom estar aqui. Sou o professor Moisés Moreira, estou aqui no ponto dos concursos para falar um pouquinho sobre direito administrativo, numa aula de revisão em que eu mostro para vocês qual o método que a gente adota no Turma de Elite, seja nas revisões por vídeo, que são bastante detalhadas que a gente vai ter no curso, seja também no material escrito. Aqui eu dou uma pitada para vocês do que vocês vão ver. Tá? Então eu quero convidá-los a assistir essa breve revisão do direito administrativo. Nós vamos passar por temas importantes para a nossa matéria. Vamos focar na banca que já foi anunciado para o concurso dos Cefais do Distrito Federal. E eu convido vocês para virem comigo, para a gente, bem devagarzinho, para a gente ver o direito administrativo de uma forma facilitada, no sentido de que aquilo que é simples é melhor para a gente absorver o conteúdo, tá? Então estamos aqui no ano de 2019, é um prazer imenso estar aqui nesse encontro e vamos dar uma passada. Para começar o assunto sobre direito administrativo, nada melhor do que falar um pouquinho sobre o conceito de direito administrativo, seu objeto, e perpassando tanto o conceito de direito administrativo quanto o objeto, existe uma expressão que eu posso dizer que é mágica para a compreensão do direito administrativo. E essa expressão é a função administrativa. E o que é a função administrativa, Moisés? Ora, meus amigos, já para a gente gravar de início, função administrativa é aquela função ligada à execução da lei. É a execução da lei de ofício, fazer valer e acontecer a lei por meio de ações da administração pública. Essa é a função administrativa. E o direito administrativo é o ramo do direito público, conforme diz Celso Antônio Bandeira de Mello, que disciplina a função administrativa, bem como os órgãos e as pessoas que a exercem. Só que se eu colocar somente assim, função administrativa, apesar de se tratar de uma ideia nuclear para entendermos, ainda assim vai ficar solto para vocês. E eu tenho que fazer um link. E fazendo esse link, eu já digo que o direito administrativo ele se desenvolve, ele cria essa feição que nós temos hoje no direito brasileiro também, e considerando também uma evolução mundial do nosso histórico, a evolução jurídica, política, econômico, filosófica, nós temos a criação do Estado de Direito. É fundamental já para a gente chegarmos novamente à função administrativa. Com a criação do Estado de Direito, em que há submissão de todos, inclusive do próprio Estado, às leis que são criadas, existe uma regência ampla, uma submissão à lei, o desenvolvimento do direito administrativo ele se torna acentuado. Também contribui para o desenvolvimento do direito administrativo a teoria da tripartição dos poderes. E aqui eu volto e já puxo para a função administrativa. Por quê? De acordo com a teoria da tripartição dos poderes, apesar, meus amigos, isso é importante, de a gente ter de guardar e ter em mente que o poder em si, o poder estatal, ele em si, ele é uno, ele é único, ele é indivisível. Vamos ver lá como é que está na Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes nos termos desta Constituição. Então, o exercício do poder, o poder advém do povo e ele é uno. No entanto, nós podemos visualizar três funções básicas desse poder. E nós temos três poderes representando uma divisão para fins de otimização e para fins também didáticos de visualização desse poder que em si é único, mas ele se triparte. Ele se divide em três grandes frentes. Nós temos o poder legislativo, cuja função primordial é de criar as leis, inovar no ordenamento jurídico. Nós temos o poder judiciário, cuja função principal, primordial, típica é julgar o conflito de interesses, resolvendo aquele conflito com força de coisa julgada, no caso concreto. E nós temos o poder executivo, cuja função principal e típica é a função administrativa, aplicar a lei, executar a lei. Então, Moisés, quer dizer então que a função administrativa, que você há pouco disse que é a ideia nuclear do conceito do direito administrativo na visão do Celso Antônio Bandeira de Mello, é exercida apenas pelo poder executivo? Não, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que o poder executivo exerce de forma preponderante a função administrativa, de forma típica.
mas também os poderes legislativo e judiciário exercem função administrativa. Existe administração pública dentro dos outros poderes, mas de forma atípica, de forma não preponderante, de forma secundária. Então, por exemplo, Poder Judiciário, quando ele faz um concurso, quando ele contrata, faz uma licitação, nós temos aí o exercício da função administrativa. Da mesma forma, o Poder Legislativo. Então, observe que as funções existem de forma principal. Cada um tem a sua função principal, mas também eles exercem de forma atípica outras funções. O Poder Legislativo, por exemplo, pode julgar, como ocorreu, por exemplo, no impeachment da ex-presidente Dilma. Houve um julgamento pelo Poder Legislativo, o presidente do Senado presidiu, aliás, o ministro do STF presidiu o julgamento, mas foi feito no Senado, com a participação do Senado Federal, o julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, ou seja, o Poder Legislativo exercendo uma função jurisdicional. Olha o Poder Executivo, por exemplo, cuja função primordial, típica, é a função administrativa. Repare que existe um caso, existem vários casos, mas eu vou citar um exemplo porque está recente. O Poder Executivo ele pode editar medidas provisórias, como foi uma recente medida provisória agora no âmbito previdenciário, mudando regras de benefícios previdenciários, que foi publicado na última sexta-feira. Então, entendida essa ideia básica, nós entendemos o conceito do direito administrativo e a ideia da função administrativa. Então, venha para cá, para a gente ir falando sobre a nossa matéria. O CESP, apesar de eu ter trazido o conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, que tem essa posição nuclear da função administrativa dentro do conceito, eu gosto de sempre mostrar em nossas aulas, seja nas escritas, seja nas aulas em vídeo, que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela tem um conceito que a banca CESP também adora. É um conceito simples, que vai no mesmo sentido. Ela conceitua o direito administrativo como um ramo do direito público, assim como o Celso Antônio, que tem por objeto os órgãos, agentes e as pessoas que integram a administração pública. Atividade jurídica não contenciosa, porque a atividade contenciosa, a solução do conflito de interesses, é feita pelo poder judiciário. Então, no direito administrativo tem atividade não contenciosa, não conflitante, bem como os meios de que se utiliza para a consecução dos seus fins. Função administrativa está dentro também desse conceito, tá, mas de forma implícita, não tão explícita quanto está para Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele afirma que é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como os órgãos e as pessoas que a exercem. Beleza? Tripartição de poderes, criação do Estado de Direito, que depois nós temos o Estado democrático de direito, com as leis criadas pela própria população, a participação de todos e todos se submetendo à lei, inclusive o próprio Estado. Esse desenvolvimento ele é fundamental para o desenvolvimento do próprio direito administrativo, meus amigos. Seguindo então. Fontes de direito administrativo. Repare, pense aqui comigo. Existe um código de direito administrativo no Brasil? Não, não existe. Nós temos diversas leis bastante importantes que tratam do direito administrativo. Na verdade, o núcleo, a árvore primária do direito administrativo é a Constituição. Lá nós temos as normas básicas, os princípios básicos da administração pública, mas nós temos leis importantíssimas que são esparsas. A lei do processo administrativo, a lei de licitações, lei do serviço público, nós temos diversas leis em nossa matéria. Então não existe um código de direito administrativo. Sabe por que é importante a gente dizer isso? Porque, já que não existe um código de direito administrativo, percebam que a fonte do direito administrativo adquire uma especial relevância no nosso ramo. Por quê? Porque não tem um centro único, então eu vou ter que olhar toda a legislação. Então, qual é a fonte primária por excelência no direito administrativo? É a lei. E lei em sentido amplo, mas também são fontes do direito administrativo. A jurisprudência, que são aquelas decisões reiteradas dos tribunais no mesmo sentido. Nós temos a doutrina, que adquire uma especial importância também para o direito administrativo. E nós temos os costumes, que configuram a prática reiterada de determinados atos com a consciência, a convicção da sua obrigatoriedade. Essas são as fontes do direito administrativo. Vistas as fontes, nós temos que entender também, já caminhando desde o conceito e vindo, que dentro do direito administrativo, e isso seja no direito comparado, seja também no direito administrativo brasileiro, nós podemos pensar
em sistemas, em regimes de controle da atividade do Estado. Então nós temos dois sistemas principais no mundo. Nós temos o sistema do contencioso administrativo, ou sistema francês, sistema do contencioso administrativo, sistema francês, e nós temos o sistema da jurisdição única, ou sistema inglês. O Brasil adota o sistema da jurisdição única, ou sistema inglês, em que todas as causas, mesmo aquelas julgadas pela administração pública no exercício da jurisdição administrativa, chamada jurisdição administrativa, podem ser submetidas ao Poder Judiciário. O Brasil não adota o sistema do contencioso administrativo, o sistema francês, porque neste sistema francês há uma dualidade de jurisdição. Eu tenho o Poder Judiciário e eu tenho os tribunais administrativos que julgam as causas da administração e o Poder Judiciário todas as outras. Então eu tenho uma divisão. Este é o sistema francês do contencioso administrativo. O Brasil não adota. No Brasil, as causas submetidas à administração pública, uma aposentadoria, um pedido feito diante da administração, essas causas podem ser levadas depois para o Poder Judiciário, que é quem dá a última palavra, porque no Brasil, de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, vigora o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá? Isso também é básico e a gente consegue visualizar. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Mas já vi concurso cobrar o seguinte ponto nessa parte da nossa matéria. O fato de o Brasil adotar o sistema da jurisdição única, ou o sistema inglês, significa que em nenhuma hipótese se faz necessário o prévio acesso administrativo, o prévio requerimento administrativo? Não. Existem situações pontuais, meus amigos, em que, para eu ingressar no Poder Judiciário, eu tenho que antes ter procurado a via administrativa. É o caso, por exemplo, das causas envolvendo a concessão de benefícios previdenciários, que, como regra geral, eu tenho que comprovar, existem exceções, mas como regra geral, eu tenho que comprovar que primeiro eu procurei a autarquia previdenciária e ela negou o meu direito, para só aí eu recorrer à justiça. Também vocês que gostam de futebol, vocês já devem ter ouvido falar, toda vez que tem uma punição para um atleta de futebol, da famosa justiça desportiva. Reparem que são julgamentos administrativos. Reparem que eles ocorrem geralmente relacionados a um cartão que alguém levou, a uma falta, a uma punição de uma partida. Pois é, no caso da justiça desportiva, eu também tenho que acessá-la em primeiro lugar, para só depois acessar o Poder Judiciário. Da mesma forma, o habeas data tem que ficar provado primeiro a recusa na obtenção das informações de caráter pessoal, para depois eu ingressar em juízo. Então, jurisdição única, mas eu tenho essas situações específicas, isso a gente vê na nossa aula com detalhe. Sistemas administrativos são sistemas de controle da atividade administrativa, mas eu tenho agora sim, já partindo da função administrativa e trazendo para cá, eu tenho um tema que eu começo a delinear dois princípios que eu chamo de colunas, as colunas do direito administrativo. O direito administrativo, a administração pública, ela está sujeita a um regime próprio, a um regime que lhe é peculiar. A este regime nós damos o nome de regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo é o regime peculiar próprio da administração pública, caracterizado pela existência de prerrogativas e de sujeições que lhes são peculiares, cujos elementos, cujas colunas, elementos fundamentais, são dois princípios que com certeza vocês já ouviram falar. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Da supremacia do interesse público sobre o particular decorrem as prerrogativas, os instrumentos, os poderes que existem e são concedidos para a administração pública alcançar o seu fim maior, que qual é? O interesse público. E da indisponibilidade do interesse público, caracterizando o regime jurídico administrativo, ou seja, supremacia, marcando a verticalidade de um lado da administração, da relação da administração pública com os particulares, nós temos também o da indisponibilidade, que significa que a administração pública ela não é dona da coisa pública no sentido que ela pode fazer o que lhe der na telha.
A administração pública se sujeita aos princípios constitucionais, aos princípios expressos, aos princípios implícitos, ao princípio da legalidade. Então, olha só, da supremacia eu tenho as prerrogativas, da indisponibilidade eu tenho as sujeições. Mas cuidado, meus amigos, porque modernamente são feitas críticas e observações, porque durante muito tempo a doutrina afirmava até um certo grau de inquestionabilidade desses princípios, mas não existem princípios absolutos. De forma geral, não há princípio absoluto. A gente pode pensar, talvez, no ordenamento jurídico brasileiro, que o da dignidade da pessoa humana seja absoluto. Mas pegarmos todos os outros princípios, nós vamos ter que cotejá-los. Então, cuidado. Se a questão vier afirmando que são os princípios fundamentais que caracterizam o regime jurídico administrativo, está certo. Mas se disser que são princípios absolutos e inquestionáveis, aí sempre observe que isso pode estar errado. E se for uma questão discussível, você vai mencionar que existe essa estrutura nuclear, mas que quando nós falamos em princípios, nós não podemos afirmar de antemão a supremacia, a preponderância absoluta de um princípio sobre o outro. Nós temos de fazer uma comparação entre eles. Tudo bem? Beleza. Seguindo aqui, meus amigos. Supremacia e interesse público. E a primeira questão, 2018, uma questão da ABIN. Vamos lá. A jurisprudência administrativa constitui fonte do direito administrativo. Razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano? Não, meus amigos. A jurisprudência ela não é de observação obrigatória. A jurisprudência pode vir a constituir uma fonte do direito administrativo no sentido que ela vai gerar indiretamente, ou seja, de forma secundária, uma forma de elucidação. É preciso que ela seja de forma coerente, ela não pode ser contrária à lei, ela tem que ser coerente com a lei. Ela não é uma aplicação obrigatória para o agente administrativo e nem cabe ao particular a sua observância no cotidiano. Cuidado, que se nós falarmos em praxe administrativa, de fato, o agente administrativo a observa, mas ela não é uma fonte direta de forma nenhuma, ela é uma fonte indireta. A fonte direta nós temos a lei. Então a questão ela está errada. Princípios da administração pública. Olha só, pessoal. Vindo lá, desde o conceito de criação do Estado de Direito, a principiologia, a fundamentalidade do regime jurídico administrativo, nós chegamos à Constituição. E nós chegamos no artigo 37. E eu gosto muito dessa expressão da professora Maria Silvia, em que ela fala que os princípios do direito administrativo, eles estabelecem ou permitem estabelecer o necessário equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração. Olha só, a administração não pode fazer nada que não esteja previsto, que não seja permitido, previsto, determinado legalmente. O princípio da legalidade, que já já a gente fala. Nós temos então a preservação, a proteção dos interesses dos administrados. Existe um princípio que é o da segurança jurídica, que é muito importante nesse sentido, em que o administrado não pode ser surpreendido com situações inesperadas, comportamentos contraditórios da administração pública. Então, os princípios eles garantem esse necessário equilíbrio entre os direitos dos administrados e também as prerrogativas da administração. Apesar da gente falar da relação de verticalidade, a supremacia do interesse público, mas eu tenho também que pensar que os princípios vão moderar essas prerrogativas e tudo tem que estar no bojo da principiologia do direito administrativo sendo observado. Existe uma expressão famosa que com certeza quem já estuda para concurso ouviu falar, que nos dá cada um dos princípios expressos no artigo 37, que são aplicáveis tanto à administração direta quanto à indireta. E esses princípios, a expressão, ela nos traz, e a gente gravou, não esquece nunca mais em nossa vida, é o famoso LIMP, em que nós temos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade. Pensa sempre naquela distinção bem básica que a gente faz, em que nós podemos afirmar que a administração só é lícito fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina. Ao particular, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Não está proibido na lei,
faz particular. A administração pública não. A administração pública está distrita à lei, ela deve observar a lei. Mas cuidado, meus amigos, que o princípio da legalidade, que é importante e continua sendo aplicável, ele adquire modernamente uma feição mais ampla, chamada de princípio da juridicidade. Eu já não tenho que olhar mais somente a lei isoladamente, eu tenho que olhar todo o ordenamento jurídico, a Constituição, os princípios constitucionais, e até eu tenho uma elasticidade em relação aos vetores de interpretação, as fontes legislativas, tudo bem? Então a juridicidade provoca essa ampliação. Isso é importante. Isso é o sentido moderno da legalidade. Da impessoalidade eu trago 3 acepções, porque são muito cobradas em prova. Quando nós falamos em princípio da impessoalidade, para você gravar, você já faz uma contraposição. Tudo que é impessoal é porque não tem a ver com a pessoa X, Y, pessoa determinada, o Moisés. A impessoalidade, ela exige de mim, primeiro, uma atuação de acordo com a finalidade pública. Eu não posso pegar a remoção, que é uma forma de modificar lá a lotação, localização de um servidor, removê-lo de uma localidade para outra. Eu não posso utilizar este instituto da remoção como forma de punição, porque aí eu estou desvirtuando a finalidade do ato. Além dessa acepção de que a prática do meu ato administrativo deve visar primar pela finalidade pública, eu também tenho uma faceta da impessoalidade em que a atuação da administração ela não pode visar o favorecimento de determinada pessoa ou grupo. Eu não posso agir em função do Moisés, eu, administração pública. Eu tenho que atuar em favor do bem público, do interesse público, da coletividade. Ah, Moisés, mas e as cotas em universidades públicas? São as chamadas ações afirmativas. O STF entende que elas não ferem o princípio da impessoalidade. Considera-as constitucional, tendo em vista até a questão da igualdade material, a promoção do acesso ao ensino. Existe esse tratamento pelo STF. Uma terceira acepção da finalidade que eu gosto muito é que a atuação de cada um de vocês, servidores públicos, nós servidores públicos, a atuação ela tem que ser institucional, ela não pode ser pessoal. Quando você pratica um ato como um auditor da fazenda, um auditor fiscal, você não está atuando no seu próprio nome, mas sim da fazenda pública, do estado que você representa ou da União. Então, atuação institucional. Por isso que nós temos essa regra constitucional que proíbe a promoção pessoal de prefeitos, de marcas, símbolos, de governadores, de políticos. Por quê? O que é que nos diz a Constituição? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Então, meus amigos, eu não posso ter lá na inauguração da praça uma promoção pessoal do prefeito daquele município. Isso é vedado, porque a atuação do prefeito ela é institucional. Eu não posso ter isso. Existe a vedação constitucional para essa minha atuação, sob pena de se ferir o princípio da impessoalidade. Tudo bem? Princípio da moralidade. O princípio da moralidade é um princípio expresso também. Exige que a minha atuação seja íntegra, honesta, baseada na probidade, na boa-fé. Inclusive, uma agressão acentuada da moralidade pode caracterizar o quê? Uma improbidade administrativa. Tudo bem? Eu tenho o princípio da publicidade. A regra é que haja não somente publicação, mera publicação, mas que haja uma efetiva transparência dos atos da administração pública. As pessoas têm que ter acesso às informações. E por fim, o princípio da eficiência. Nas nossas aulas a gente escreve isso, nas revisões em vídeo. O princípio da eficiência, que cai também muito em prova, ele sempre vai estar presente quando a questão trouxer expressões assim, celeridade,
mais com menos, presteza, excelência, rendimento funcional. Então, atenção para essas expressões. Se elas estiverem presentes, nós estamos diante do princípio da eficiência. E segundo o princípio da eficiência, a administração ela tem que conseguir o melhor resultado possível com o menor esforço. É esse o sentido da eficiência. E aqui uma questão. Acerca da administração pública e organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da CF. O princípio da eficiência determina que a administração pública, direta e indireta, adote critérios necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, tá certo? Evitando desperdícios. Eficiência está ligada à economicidade, garantindo maior rentabilidade social. Tá certo, perfeito. Além dos princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição, nós temos vários outros que estão esparsos no ordenamento jurídico ou que são implícitos e que são de suma importância e compreensão e que são muito cobrados. Um dos principais, razoabilidade e proporcionalidade. Quem já ouviu a expressão aí, poxa, isso não é razoável? Caramba, esse comportamento seu não é razoável. No sentido assim, esse comportamento seu não é adequado, pense bem, pondere, não faça isso dessa forma. Ou então alguém chega para você e fala, Moisés, essa sua atitude é desproporcional. Você teve um agravo que foi cometido contra a sua pessoa, mas é um agravo pequeno, e você desproporcionalmente você reagiu. É isso. Razoabilidade e proporcionalidade, que doutrina, jurisprudência e as questões de concurso têm considerado como sinônimas, podem ser compreendidas em três acepções. Primeiro é o da adequação e idoneidade. Aquilo que você emprega como um meio tem que ser adequado ao fim que você visa. Eu estou usando isso para essa finalidade. Eu tenho que ter também uma necessidade. Aquilo que eu estou fazendo tem que ser necessário, exigível para aquilo. Ou seja, não pode haver um meio, uma forma menos gravosa de você atingir aquele mesmo objetivo. Se você fizer isso, você não estará sendo razoável, porque você poderia fazer aquilo de forma diferente, mais leve, mais branda. E a gente também tem a proporcionalidade estrito sensu, em que a gente considera a intensidade da medida. Poxa, você deveria ter ido até aqui, você ultrapassou. Existe uma figurinha que vocês nunca mais esquecem, uma figura, uma ilustração que a gente nunca mais esquece, o princípio da proporcionalidade. E inclusive nesse sentido aí, nesse terceiro, estrito sensu. Não se deve matar passarinhos, olha que interessante essa ilustração, com bombas, com canhões. Tudo bem? Não se deve matar passarinhos de jeito nenhum. A verdade é essa. Mas serve para vocês entenderem. Tá? Não se deve fazer uma coisinha pequena com coisa muito grande. Isso é desproporcional. Beleza? Nada de matar passarinho, segue a vida. Outro princípio importante e muito cobrado, segurança jurídica, que tem uma faceta que o CESP adora trazer em provas, que é o da confiança legítima, segurança jurídica, aspecto objetivo, eu tenho de ter a estabilidade das relações e eu tenho essa faceta da confiança legítima, da segurança nessa acepção, inclusive do próprio ponto de vista do administrado em relação à administração pública. Ele não pode ser pego de surpresa por comportamentos absurdos e contraditórios da administração pública. É esse o princípio da segurança jurídica. É o princípio que determina que haja estabilidade nas relações, que haja segurança, coerência, continuidade. Continuidade, eu posso ter modificações? Posso, mas eu não posso ter aplicação retroativa de nova interpretação, eu não posso ter surpresas. A administração cria em si uma aura de confiança. Autotutela, muito cobrado. Autotutela. Olha a expressão. Auto, a mim mesmo. Autotutela é o poder de reavaliação de si mesmo. Cada um de nós pode fazer uma autotutela. É diferente de uma tutela, de uma supervisão, de um controle. É a autotutela. Então, a autotutela permite à administração pública, olha as expressões, gente, porque isso é cobrado,
A autotutela permite que a administração pública revogue os atos inconvenientes, não quero mais isso, inoportunos, não é hora mais. Ou então, a autotutela também permite que a administração pública anule os atos ilegais. Cuidado! A administração, função administrativa, ela própria fazendo isso. O Poder Judiciário exerce autotutela sobre outro poder? Não, é até contraditório, porque a autotutela é só sobre ele mesmo. Inclusive, se o Poder Judiciário, se nós estivermos lá dentro dele, na contratação, na licitação, no concurso público, lembre-se, é um dos casos em que o Poder Judiciário, por exemplo, está exercendo de forma atípica a função administrativa. E sim, ele, judiciário, em relação a si mesmo, pode, por exemplo, cancelar o concurso, pode modificar uma regra, desde que preveja em edital e respeite o direito das pessoas. Também a mesma situação na licitação, mas cuidado. O Poder Judiciário não pode invadir a competência de outro poder e revogar, não pode. A revogação está na ideia do auto. Mas o Poder Judiciário ele pode fazer o quê? Pode anular o ato de outro poder. Faz parte até do controle judicial. Aquele sistema que há entre os poderes, sistema de freios e contrapesos que há entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Uma dessas formas é anular o ato que seja ilegal de outros poderes, inclusive obrigação quando diante da ilegalidade, tá? Então, a autotutela pode acontecer por meio dela em relação ao próprio poder, a revogação daquilo que é inconveniente e inoportuno, ou anulação do que é ilegal. O Poder Judiciário ele pode anular um ato de outro poder? Pode, mas não pode revogar ato de outro poder. Tá? Questãozinha para nós. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores no tocante aos princípios da administração e da licitação, julgo que se segue. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico, o princípio da confiança, faceta subjetiva da segurança jurídica, relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos. Ele acredita que aquele ato praticado pela administração pública é correto, é de acordo com o direito, e que, portanto, os seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Correto. Beleza, pessoal? É isso que a gente vê em nossa aula. Poderes administrativos, lembrem-se, prerrogativas, instrumentalidades que existem para a administração pública alcançar os seus fins. Olha só, existem doutrinadores que dizem que o poder vinculado e o poder discricionário não são espécies de poderes, mas a nossa banca os considera como tal. E aqui é facinho para a gente entender. No poder vinculado, a margem de liberdade ela é mínima ou não existe. As opções, elas já são. Na verdade, não há opção. O caminho é prefixado pela lei. Aposentadoria. Se você requer uma aposentadoria ao INSS, se você cumpre os requisitos legais, o INSS não pode optar por conceder ou não conceder a aposentadoria. Ele é obrigado, ele está vinculado a conceder. É diferente do poder discricionário, em que a própria lei, cuidado, o poder discricionário não se confunde com arbitrariedade, fazer de qualquer jeito. Não. Ele tem de ter previsão legal, só que a lei traz alternativas. Então, poder discricionário consiste em escolher aquelas alternativas previstas em lei. Por exemplo, quando nós temos a previsão da pena de suspensão, e se diz na legislação que a suspensão pode ser de até 90 dias, notem que existe uma margem para eu optar, claro, baseado na razoabilidade e proporcionalidade, em até 90 dias. Não estou vinculado a determinada data. Outro poder administrativo é o hierárquico, que está ligado aos níveis de subordinação existentes na administração. E o poder hierárquico ele se manifesta por determinadas características bastante conhecidas. É o poder de dar ordens, de fiscalizar, de controlar, do superior hierárquico em relação ao inferior hierárquico. Mas cuidado, tá? Porque, obviamente, se a ordem for manifestamente ilegal, não existe a obrigação de se cumprir aquela ordem. Atenção, quando a gente cuida do poder hierárquico, a gente pode pensar também na delegação ou avocação. A delegação ela não precisa do poder hierárquico. Ela ocorre quando você atribui a prática daquele ato para outro órgão, outra pessoa. Só que olha só, a delegação ela acontece mais comumente
ela é frequente, mas ela não pode ocorrer se nós tivermos matéria normativa, matéria recursal ou de competência exclusiva, mas em regra eu posso delegar. É diferente de avocar, concurso adora cobrar isso. Na avocação, necessariamente eu tenho que ter um superior hierárquico e ele avoca aquela competência do inferior. É diferente da delegação, em que eu passo de um para outro e não é preciso necessariamente existir hierarquia. Já na vocação eu tenho que ter a hierarquia, e ela é exceção. Eu tenho que ter razões que a justifiquem. Também não confundir, tá, pessoal? Também não confundir subordinação administrativa com vinculação. Isso é importante para a gente entender até a relação da administração indireta, como é o caso de uma autarquia, com a administração direta. Não existe uma subordinação. O que existe é uma vinculação, é uma supervisão, é uma tutela. Cuidado! A administração indireta não é subordinada à administração direta. Não existe superioridade hierárquica. Eu tenho um liame, eu tenho uma ligação, eu tenho uma vinculação. Vamos lá, poder disciplinar é o poder de apurar os ilícitos e aplicar as sanções respectivas. Cuidado, porque o CESP em 2018 cobrou isso e muitas pessoas responderam de forma equivocada. O poder disciplinar ele possui uma dupla face. Quanto à obrigação de apurar o ilícito, ele é vinculado. Existe o dever de punir, de apurar. Mas se houver aquela opção, aquela gradação, eu posso ter ele com uma faceta discricionária de se optar por determinada penalidade. Mas o poder disciplinar ele possui uma face vinculada. Se o administrador público está diante de um ilícito, ele tem o dever de apurar e o dever de aplicar determinada sanção. Ele não se confunde com o poder de polícia, que já a gente vai falar. O poder de polícia ele exige uma vinculação, um vínculo, uma sujeição geral. Já no poder disciplinar eu tenho que ter uma sujeição específica, sejam os próprios servidores, seja um contrato específico com a administração pública. No poder de polícia, que é o poder de limitar, condicionar, restringir a liberdade, nós temos a sujeição geral. Então vamos lá, pessoal. Se houver violação da norma, existirá o dever de punir. Portanto, o poder disciplinar possui dupla face. É vinculado quando há dever de punir e discricionário em regra quanto à gradação da pena. E o poder de polícia é isso, é limitar, condicionar. Falamos muito aí no decreto que trata da posse de arma, né, que é diferente do porte, mas reparem como os requisitos são mais duros para o porte ou a posse de armas. Então, o poder de polícia, você tem a limitação. Olha só, para construir imagens de rodovia, você tem uma série de limitações. Isso é a aplicação do poder de polícia, essa sujeição geral. Mas cuidado, no poder de polícia, nós não podemos jamais confundir o que é polícia administrativa de polícia judiciária. A administrativa é exercida sobre atividades, bens e direitos. Essa limitação, interdição de estabelecimento. Já a polícia judiciária, que é de investigação, é aquela feita pela Polícia Civil, por exemplo, ela se dá sobre pessoas, tá? Não confundir, portanto, poder de polícia neste aspecto. Vindo para cá, poder regulamentar, em regra, é o poder de esclarecer, explicar a lei. Nós temos o decreto 3048, por exemplo, que aprovou o regulamento da Previdência Social, que ele detalha, explica, ele traz aquelas especificidades em relação àquilo que é mais geral, está na Lei 8.213 e 8.212, é o exemplo do poder regulamentar, que é a espécie do poder regulador. Cuidado, porque essa é a regra, mas existe uma figura chamada decreto autônomo, que como exceção, o decreto autônomo ele pode até inovar no ordenamento jurídico, tem uma autorização constitucional, é uma figura peculiar e somente poderá ser utilizado para a organização e funcionamento da administração pública quando não implicar em aumento de gastos nem extinção de órgãos públicos. Então ele pode tratar, eu posso ter um decreto autônomo para tratar da organização e do funcionamento da administração pública, desde que não implique em aumentar os gastos, desde que não implique em criação e extinção de órgão, porque só pode ser feito por lei. E também o decreto autônomo ele pode ser
utilizado para a extinção de funções ou cargos públicos, desde que vagos. Então, organização e funcionamento, desde que não implique aumento de despesas, nem criação e extinção de órgãos, ou então extinção de cargos ou funções, se vagos. Aí eu posso. Questão de número 4. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário? Pode não, gente. É a regra. O poder regulamentar, decreto, fiel à execução da lei. Então você tem o limite da lei. Aí você tem o decreto que vai, dentro daquele limite, trazendo pontos específicos. Essa questão, portanto, ela está errada, ainda que o faça com vistas à finalidade pública. Para fechar a nossa revisão dos assuntos mais importantes do direito administrativo, a gente traz nas rodadas do Turma de Elite, do Cefaz DF, outras tantas nuances, detalhes. Tratamos dos ciclos do poder de polícia, nós vamos tratar de tantas outras questões de prova, mas aqui a ideia é só dar uma degustação para vocês e falar agora sobre ato administrativo. Ato administrativo, assunto relevante para o direito administrativo. A primeira noção é entender que ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, porque ele produz efeitos jurídicos, ele é relevante para o direito. Existem atos que a gente pratica no dia a dia que não são relevantes para o direito. Traduzem mera locomoção, andar de bicicleta. Agora, se você ao andar de bicicleta você vai atropelar alguém, isso já pode caracterizar com uma consequência jurídica, o dever de indenizar. O ato administrativo, a gente está olhando para a administração. Então, o que é o ato administrativo? É uma declaração unilateral do Estado, ou de quem lhe represente, ou de quem lhe faça, às vezes, que produz efeito jurídico, sim. Eu tenho uma repercussão no mundo jurídico, porque ele é espécie de ato jurídico, sob observância da lei. A legalidade, ela envolve, ainda que hoje a gente fale na ampliação do vetor e na juridicidade, mas a legalidade ela é fundamental, sujeita ao regime de direito público e sujeita a controle judicial. Por quê? Porque nós adotamos o sistema da jurisdição única, o sistema inglês. Não confundir, pessoal, atos administrativos com atos da administração. Atos da administração possui um sentido mais genérico. Abrange outras situações em que a administração pratica certos atos, como, por exemplo, atos de direito privado, como realizar a locação de um imóvel. Atos materiais, limpar ruas. Atos políticos de governo, intervenção federal, como a que foi decretada do Rio de Janeiro. Contratos e convênios. E também, ato da administração abrange os atos administrativos propriamente ditos. Então, se a questão perguntar, não confundir ato administrativo com atos da administração. Atos da administração é mais amplo, tudo bem? Maravilha. Atributos, características. Os atos administrativos eles apresentam determinadas características. Quando a gente olha para um ato, a gente vê. E são 4, as principais. Eu trago 4. Nós temos a presunção de legitimidade. Ela está presente em todos os atos administrativos. Se lembra que eu falei lá da confiança e tudo? Tá. Existe uma presunção de que aquele ato praticado pela administração pública, ele é um ato pautado na lei, nas regras existentes. Então existe uma presunção. Claro, eu posso ter prova em contrário, mas existe a presunção de legitimidade. Inclusive, pense aí no caso de uma multa. Se a administração pública aplica uma multa a um particular, cabe ao particular provar. Se nós recebemos uma multa, eu já recebi multa de automóvel, recebi uma há um ano, minha esposa na verdade, mas ela não gosta que eu fale, ela recebeu uma multa, então nós fizemos o que? Nós contestamos, porque nós entendemos que aquilo não poderia ter sido feito daquela forma em que fomos multados. Então nós estamos querendo provar que não foi legítimo, mas existe uma presunção, tanto é que a multa ela chegou a ser aplicada. Além da presunção de legitimidade, eu tenho o atributo da autoexecutoriedade, também chamado de executoriedade. Autoexecutoriedade, a maioria dos atos administrativos possui. Significa, gente, que para a administração pública executar suas ações, ela não tem que toda vez, ela não precisa recorrer ao Poder Judiciário. O Judiciário me autorize a fazer isso. Não, ela pode chegar a interditar um estabelecimento, ela pode, inclusive, fazer praticar diversos outros atos em diversas outras situações. Autoexecutoriedade. Tem gente que trata esse atributo chamando dividido em 2. Executoriedade e exigibilidade. Exigibilidade é a possibilidade, a faculdade de exigir um comportamento. Aquilo é exigível, inclusive por métodos de coação. E executoriedade significa que a própria administração vai e executa, sem poder judiciário.
Além da presunção de legitimidade e auto-executoriedade, nós temos a tipicidade. Se alguém aí já estudou direito penal, isso aí é muito presente, típico, fato típico, tipicidade. No direito administrativo é interessante. O que é tipicidade? Tipicidade é justamente essa roupagem do ato, a roupa dele prevista em lei. Significa amoldar o ato à lei. Ele tem que ser típico, previsto. Tipicidade, portanto, é um atributo presente em todos os atos administrativos. Tem de ter uma previsão legal. E por fim nós temos a imperatividade, presente na maioria dos atos administrativos, em que aquele poder de império, aquela verticalidade, ela se faz presente sobre o administrado, presente em alguns atos administrativos. E os requisitos ou elementos do ato administrativo, um dos pontos mais cobrados nessa matéria. Para nós sabermos quais são os requisitos ou os elementos do ato administrativo, existe uma expressão. Não tem a expressão do LIMP, que ajuda a gente a gravar quais são os princípios expressos? Não tem uma expressão que no slide anterior vocês viram, que é o PAT, que nos ajuda a gravar quais são os atributos. Aqui nós temos uma outra expressão para nós gravarmos os elementos ou os requisitos de validade do ato administrativo. É o CONFOFIMO. Pode ser utilizado de outra forma para se dizer, existem outras expressões, mas é a que eu mais gosto. CONFOFIMO. Quais são então os elementos? Competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. De imediato, aqui eu já chamo a atenção para o motivo e o objeto, que a gente já chega. O motivo e o objeto, eles podem ser tanto vinculados quanto discricionados. Já eu chego nisso, mas guardem. Aquele juízo de conveniência e oportunidade que eu falei lá, que possibilita a revogação, ele pode ser exercido sobre esses dois elementos quando eles são discricionários. Já eu volto, guarda essa informação. A competência. A competência, ela não pode ser, ela não é discricionária, ela é vinculada, ela decorre de lei, é de exercício obrigatório. A competência a gente viu, nós podemos ter delegação ou avocação, delegação como regra, avocação como exceção, mas a competência ela decorre de lei. Então, eu tenho que, se houver um vício de competência, como ele é um elemento vinculado do ato, vai depender. Se tratar de competência exclusiva, esse vício é insanável, mas dependendo da situação ele pode ser sanado. Mas antes, vamos ver que não pode ser objeto de delegação, a gente já falou, eu repito aqui, a edição de atos normativos, matéria de recursos administrativos, decisão recursal e também as matérias de competência exclusiva. E atenção, o vício de competência ele pode ser convalidado. Olha só, cuidado para não confundir. Ele é um elemento vinculado do ato. Mas isso não tem nada a ver, a princípio, com a ideia de ele ser convalidado ou não. Cuidado para diferenciar. Ele é vinculado, porque ele decorre de lei. Ah, Moisés, mas se ele decorre de lei, quer dizer então que se houver um vício na competência eu tenho que ter obrigatoriamente uma anulação? Não. Eu posso ter até mesmo uma convalidação. Ele não vai poder ser convalidado pela administração pública somente nos casos de competência em razão da matéria ou exclusiva. Forma, em regra, é um elemento vinculado do ato administrativo. E a forma também, meus amigos, ela pode ser convalidada, um vício na forma. Um vício na forma pode até mesmo ser convalidado, desde que não se trate de forma essencial. Se for essencial, aí não pode ser convalidado. O que é a forma? É a exteriorização do ato administrativo. Em geral é escrita, mas pode ser verbal, o apito de um guarda, uma multa. E sempre que a lei exigir determinada forma para a validade do ato, a inobservância acarretará a sua nulidade. Mas se a forma não for essencial e a finalidade for atingida, o ato poderá ser convalidado. Inclusive, modernamente, atualmente, a gente fala no princípio até de uma moderação na formalidade excessiva. Não tem que se ater a uma formalidade excessiva. A forma deve ser observada naquilo que é essencial à prática do ato. Finalidade aqui é diferente. Falamos da competência e da forma, que são dois elementos vinculados, mas que podem ser convalidados a depender do vício. Aqui não. Se tiver um vício na finalidade, aí o ato tem que ser anulado. Por
que o ato tem que ser anulado se eu tiver um vício na finalidade? Porque a finalidade, principalmente a finalidade imediata, aquilo que se busca é o interesse público. Eu tenho aquela finalidade imediata à prática do ato, mas como a finalidade é o interesse público, se tem vício, acabou. O ato não pode ser convalidado. E é um elemento vinculado também previsto em lei. Então, desatendimento de qualquer das finalidades do ato configura vício insanável, grifem isso, com a obrigatória anulação do ato. O vício de finalidade é denominado desvio de poder ou desvio de finalidade e configura uma das espécies de abuso de poder. Você desvia a finalidade. Eu falei, dei o exemplo, né? Da remoção como forma de punição. Nós temos o motivo. Motivos são as causas de fatos, acontecimentos e também os pressupostos de direito que levam à prática do ato. Aconteceu determinado fato, eu completei 70 anos, existe 75 anos atualmente. Existe a previsão constitucional da aposentadoria, na Lei Complementar 152, da aposentadoria compulsória para quem completa 75 anos. Então, pressuposto de fato, fazer a idade de direito, a previsão legal da aposentadoria compulsória. Este é o motivo. E o que eu disse lá? O motivo ele pode ser vinculado ou ele pode ser discricionário. Quando ele for discricionário, incide sobre o motivo o juízo de conveniência e oportunidade. Quando ele for vinculado, não. É o caso da aposentadoria compulsória. Você completou, vincula-se àquele ato e você tem que se aposentar. Discricionário, uma licença para tratar de interesses particulares. Você tem direito, sim, no sentido de que você pode pleitear, mas a administração pública irá conceder ou não de acordo com a conveniência e oportunidade. Existe uma questão recorrente quando a gente fala de motivo que se refere à teoria dos motivos determinantes. Os motivos declarados para a prática de um ato vinculam esse ato. Se você declarou, e se você nem precisava declarar, mas declarou que o motivo para a prática é aquele, se aquele motivo se revelar falso, o ato deve ser anulado. Quer ver? Ato de exoneração de ocupante de cargo em comissão. É cargo de confiança. Você não precisa justificar para exonerar ninguém. Mas se você exonera alguém de um cargo e diz porque está exonerando porque ele roubou, ele cometeu um erro grosseiro, neste caso, meus amigos, se a pessoa comprovar judicialmente que não houve o erro grosseiro e não houve a ladroagem, aquele ato deve ser revertido por causa dos motivos determinantes. Porque o motivo para aquela exoneração, o motivo declarado foi a prática de um ato ilegal. Objeto. Objeto é o conteúdo do ato. É a alteração produzida no mundo jurídico. Na demissão de um servidor, o objeto é o fim do vínculo dele. E o objeto, assim como o motivo, é onde reside o juízo de conveniência e oportunidade, ele poderá ser vinculado quando ele está previsto em lei, por exemplo, uma licença para exercer uma profissão é vinculado àquele ato, ou ele pode ser também discricionário, que é a gradação de uma penalidade. Então, repito, no motivo e no objeto eu tenho que eles podem ser tanto vinculados quanto discricionários. Quando são discricionários, é neste ponto que incide o juízo de conveniência e oportunidade. Os requisitos, aqui um resumão para nós. Aquilo que eu falei, não confundir. Quando eu digo que um elemento é vinculado, não confundir isso com possibilidade de convalidação ou não. Então aqui nessa telinha eu separei para vocês visualizarem. Então vamos lá, competência. Eu posso convalidar um vício de competência? Posso, desde que não se trate de competência exclusiva ou matéria. Eu posso convalidar um vício de forma? Posso, desde que não se trate de forma essencial. Eu posso convalidar um vício de finalidade? Jamais, porque a finalidade é interesse público. Eu posso convalidar um vício de motivo? Não, e nem de objeto. Agora, quais desses elementos do Confofimô são vinculados e discricionários? Vamos lá, a competência ela é vinculada, é de lei, mas eu posso convalidar, se não for competência exclusiva. A forma, em regra, ela é vinculada de lei, mas se não for essencial, eu posso convalidar. A finalidade, somente vinculado. Agora, motivo e objeto podem ser vinculados ou discricionários. Tudo bem? Maravilha. Questões. CESP 2018. A competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo. E, em princípio, é irrenunciável. Em princípio, você não renuncia à competência. Você pode ter a delegação de uma competência, mas a titularidade dela é irrenunciável. Porém, sua irrenunciabilidade é justamente o que vai falar a questão. Poderá ser afastada em razão de delegação ou avocação de competências legalmente admitidas. Está correto. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade, vixe, que é grave. Pode ser convalidado pela administração pública, desde que não haja lesão, interesse público nem prejuízo? Não.
desviou a finalidade e já houve um prejuízo à administração pública. Pessoal, 1 hora de aula em que a gente passou os principais temas, trazendo lá desde a criação do Estado de Direito, a subordinação à lei, a ideia da tripartição de poderes, função administrativa como elemento nuclear do conceito, e no conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello isso fica bastante claro, é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como os órgãos e pessoas que a exercem. No conceito de Maria Silva, ele permeia, mas nós destrinchamos, especialmente na parte que fala que a administração pública exerce atividade não contenciosa, porque a contenciosa é exercida por outro poder, que é o poder judiciário. E nessa tripartição de poderes, nós vimos que existem funções típicas e principais e funções atípicas ou secundárias, e que se misturam bastante. Então, função administrativa pode estar presente em outros poderes. Nós vimos também que existem sistemas de controle da atividade administrativa. Nós temos o sistema inglês, ou de dualidade da jurisdição, contencioso administrativo. O sistema inglês não, o sistema francês, ou da dualidade da jurisdição, e que nós temos o contencioso administrativo, jurisdição comum, os tribunais administrativos, que não é adotado pelo Brasil, o sistema francês. E nós temos o sistema inglês da unicidade da jurisdição, em que tudo pode ser submetido ao Poder Judiciário. É esse o inglês que o Brasil adota. Nós vimos o regime jurídico administrativo com os seus pilares supremacia e indisponibilidade, com prerrogativas e sujeições. Nós vimos, a partir daí, nós também vimos as fontes do direito administrativo, nós vimos que ele não é codificado, e puxando do regime jurídico administrativo, nós viemos para os princípios e falamos dos princípios constitucionais, o LIMP, trouxemos os principais princípios fora da Constituição, autotutela, segurança jurídica, falamos sobre proporcionalidade e razoabilidade, e pegamos os poderes administrativos com as principais características de cada um e fechamos nos atos administrativos, assunto muito cobrado em provas. Isso daqui é um aperitivo do que nós vamos ter no nosso curso Turma de Elite. Então, muito obrigado pela companhia, aquele abraço para vocês. Vejo vocês na aula de revisão, que é muito mais profunda, a gente vai dar uma aula de 1h30, 2, e se for preciso, mais aulas. E comigo vocês vão ter uma visão bastante simplificada, no sentido pejorativo, até porque a palavra simplicidade não tem sentido pejorativo. Simples é aquilo que eu consigo entender e, no ponto de vista dos concursos públicos, estar diante de uma questão de prova e acertar. É isso que eu quero com vocês. A partir daquilo que é elementar, a gente chegar àquilo que pode ser chamado ou passar a imagem de ser complicado, mas aí a gente aprende a descomplicar. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu!